Já já a gente volta a conversar, delegado. Se o senhor me permite, eu vou agora, ao vivo com o pessoal lá da Polícia Civil. Pedro Bossi está aqui comigo. Pedro, esclarecido o assassinato do ex-vereador Emídio Reis. Ele estaria promovendo um processo de cassação contra prefeito e vice eleitos da sua cidade de São Julião. Havia um acordo lá e essa história a polícia pode ou não confirmar. Boa tarde, Pedro Borges. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É verdade, Silas. Nós estamos aqui na Delegacia Geral, onde a polícia concede entrevista à imprensa piauiense sobre esse caso. Um caso realmente muito grave, um crime político. Olha, foram 6 mandados de prisão, Silas. 5 já foram cumpridos. Falta apreender uma última pessoa. A polícia não quer revelar o nome. Já vamos tentar ouvir aqui o delegado-geral, James Guerra, sobre o caso. De uma etapa da investigação, onde foram decretadas as 6 prisões. E essas 5 prisões hoje conseguidas pela Polícia Civil, essas pessoas vão ser ouvidas, vão ser acariadas, vão prestar novas informações e o inquérito ele não se conclui agora. Nós temos um prazo até o dia 4 de abril e a gente pretende estar cumprindo esse prazo o mais completo em informações possíveis. Então, pode surgir alguma outra investigação e essa é apenas uma etapa dessa investigação até o presente momento. Delegado, como é que foi esse acordo da política? Assim, detalhes, delegado, por gentileza. Não, teria havido uma reunião em novembro, onde teria sido encomendada a morte do ex-vereador Emídio. Nós temos testemunhas disso. Após isso, o levantamento das provas feitas na cidade, a gente conseguiu identificar o veículo utilizado para seguir o ex-vereador. Quem participou dessa reunião? Não, a gente não pode revelar quem participou, justamente porque o inquérito ainda está em andamento. Mas tudo... Como foi esse trabalho de seguir? Tudo que eu estou revelando aqui existe formalmente nos autos, certo? Então, houve testemunhas que presenciaram essa reunião, a gente não vai revelar quem participou, porque prejudicaria essa investigação. E a motivação seria o fato da existência de uma rixa entre 2 grupos políticos. Um do ex-vereador, morto, e outro do vice-prefeito em exercício do mandato. Essa divergência se deu durante a eleição, no pleito eleitoral. Ela se deu em novembro, quando o grupo político do ex-vereador Emídio é apontado como autor de um atentado contra o grupo do vice-prefeito, tendo inclusive uma pessoa presa sobre essa motivação. E essa divergência não parou por aí, Foi feita posteriormente essa reunião, onde se encomendou a morte do ex-vereador Emídio por essa rixa existente e pelo fato do ex-vereador Emídio estar instruindo um processo eleitoral de cassação do mandato, em que, se esse mandato fosse cassado, o beneficiário do mandato seria justamente o ex-vereador Emídio, o segundo candidato na eleição e numa situação onde não havia uma terceira chapa. Então, o beneficiário direto da ação que movia o ex-vereador Emídio era ele próprio e sua chapa eleitoral. E essa pessoa que falta ser preso, hein, delegado? Não, a gente não pode estar informando quem é que falta ser preso para a gente não despertar a curiosidade dessa pessoa. Então, nós estamos ainda tentando buscar essa prisão. Teve um homem desaparecido na região que tem ligação com esse caso ou não? Não, existe um atentado que ocorreu em novembro, em que o grupo do vice-prefeito Francimar aponta como autor um dos elementos que está preso e o filho deste, que hoje se encontra foragido, e que se procura saber se ele está vivo ou morto. Se ele tiver sido assassinado, há a possibilidade de que esse grupo seja responsável também por essa morte. Então, Pedro, está concluído... Por não, Silas. Pedro, eu queria saber o seguinte. O interessado, porque o público precisa entender. O público fica em casa, eu entendo porque conheço essa história. Mas o público que está em casa, ele não entende. Por que o vice-prefeito teria interesse na morte do Emídio? Se ele estava instruindo um processo que o primeiro a ser prejudicado era o prefeito eleito daquela cidade. O povo deve estar se perguntando por isso. Por que o mandante seria o vice-prefeito e não o prefeito? O prefeito não teria envolvimento nisso, delegado? A gente precisa esclarecer para a população. Delegado, e a questão não respinga também no atual prefeito sobre essa questão? Tem alguma ligação no inquérito? Tem alguma parte que se falou nessa questão da participação ou não do prefeito? Olha, o atual prefeito, obviamente. Hoje a gente está deflagrando uma etapa da investigação. Essas pessoas presas vão ser ouvidas,
vão ser acariadas, né? Nós apreendemos armas hoje, então esse inquérito ele não se finalizou aqui, pelo contrário, agora ele afunila para que a gente possa estar concluindo. Então a investigação ainda está em andamento em relação à possibilidade de outras pessoas terem contribuído, seja com autoria intelectual ou mesmo com auxílio na morte do vereador. Por não, Silas. Delegado, por favor, se for possível, isso, o fone lá, porque eu tenho algumas colocações para fazer para ele que são interessantes. Delegado, qual é a pergunta que eu estou fazendo agora e imagino, tá me ouvindo, ô Jean? Me dê um sinal se está me ouvindo. Não está ouvindo ainda. Não está ouvindo ainda. Só um momento. Então, é porque o retorno só está pelo fone, viu, Silas? Então bote o seu no dele lá, vai. O Pedro. Pode botar o meu aqui, Edivaldo? Vou usar uma expressão bem estranha. Dê o seu para ele aí. É o fone. O fone. Já. Tira o meu fone aqui, por favor. Corta para mim aqui, aí faz a operação do fone lá. Corta só para mim. Isso. Porque, olha, qual é a pergunta? O delegado não está dando muitos detalhes. Me parece mais uma prisão temporária para investigar do que a elucidação do caso. O que nós queremos? O esclarecimento. Está elucidado o caso? Foi o vice-prefeito que mandou matar o homem? Ou tem mais gente envolvida na morte? Ou é uma prisão para terminar a conclusão do caso? A gente precisa saber. Delegado, agora ele já está com fone. Delegado, qual é a pergunta? Está elucidado o caso? O mandante é o Francimar, o vice-prefeito? Ou estas prisões estão sendo feitas em face desta reunião que houve, certo? E ainda não tem certeza quem é o mandante, quem foram os executores, e essas prisões temporárias servem de instrumento para a finalização do esclarecimento do caso, delegado? Porque a gente está aqui, a mídia já está divulgando, foi o vice-prefeito que mandou matar. Tá bom. Foi só ele? Só ele tinha interesse nisso? Quem foram os executores? Para a gente ser mais claro, delegado. Silas, muito boa pergunta, certo? A Polícia Civil hoje tem provas, certo, da autoria intelectual, tem provas de quem são os executores e de quem cedeu as armas para que o crime fosse praticado. Temos já individualizada o papel de cada um desses que estão presos hoje no evento, e a partir do que vai ser produzido agora, pode ser que haja a participação de outras pessoas. Agora, o evento em si, que foi o homicídio do ex-vereador, está absolutamente esclarecido. Por onde ele andou, quem seguiu ele, quem abordou, quem atirou contra ele e quem contratou a morte. Né? É a questão do armeiro? Nós estamos falando de um grupo organizado naquela região. Esse grupo tem um braço político, tem um braço financeiro e tem um braço armado, né? Então, nós já temos todos eles identificados, inclusive a situação do armeiro, né? Que hoje se encontra preso. Eles atuam em quantos municípios? Quais os municípios, delegado? Não, eles atuam naquela região, né? Sem dúvida, esse grupo não se organizou hoje, né? Já tem uma presença consolidada, são pessoas que moram na região, que têm atividades que são aparentemente lícitas, mas que mantêm uma vida criminosa já há muitos anos. Inclusive, um dos que está preso aqui já tem até 2 mandados de prisão em aberto. Eu sou obrigado, na minha função de entrevistador, de estabelecer aqui uma espécie de questionário. As provas que levam a crer que o vice é o mandante. Por favor. Bom, nós temos uma reunião que ocorreu no mês de novembro. Temos um atentado que ele próprio sofreu, né, por parte do grupo do ex-vereador Emídio. Temos várias provas testemunhais dessa reunião. Temos a ligação, né, existente entre o braço armado e os executores, né, com o vice-prefeito, além de outras provas que eu aqui não posso estar revelando porque atrapalharia as investigações. É bom frisar, Silas, que hoje nós estamos deflagrando essa operação, os presos estão chegando, alguns serão autuados pelo encontro de armas de fogo durante a busca e apreensão que foi deflagrada, mas eu digo a você que o pool de provas que tem a Polícia Civil hoje
é de maneira a consolidar as informações todas que nós estamos divulgando aqui, e eu acredito até que surjam mais evidências dentro daquilo que vai ser produzido a partir de agora. O que eu estou dizendo aqui, por favor, é irreversível. Por favor, enriqueça o meu conhecimento sobre esse caso. Os executores, como os senhores chegaram a eles? Deve ter sido pelo caminho deixado por eles na trajetória do crime, o rastro deixado por eles na trajetória do crime, acredito eu. Perfeito, Silas. Nós conseguimos por vídeo identificar o veículo que seguia o ex-vereador. Tô bem. Vimos que ele pertencia a uma pessoa conhecida dele, que hoje está preso, que, portanto, foi a pessoa que o abordou pacificamente para que depois um outro elemento o rendesse, Temos isso comprovado de várias maneiras, de vídeo, com testemunhas, temos a contradição do próprio depoimento, que quando ele foi ouvido anteriormente, ele mentiu sobre a presença dele na cena, embora cientificamente a gente comprovasse que ele estivesse no lugar. Então temos a contradição e o nome que ele revelou, que andava com ele naquele dia, que ele tentou utilizar como álibi, mas que acabou trazendo mais essa segunda pessoa à cena do crime. Delegado, olha, então vejamos. Me parece que pelas câmeras de um posto de gasolina, não sei se é verdade, ou de um outro estabelecimento comercial, vocês teriam identificado o carro que seguia logo atrás do carro do Emídio Reis. Este carro era de propriedade de uma pessoa conhecida dele. Quem é essa pessoa? Ela está presa, delegado. Acho que você pode nos dizer. E essa pessoa levou o Emídio Reis para o cheiro do queijo, porque o abordou de maneira pacífica para depois ele ser tomado pelos seus executores. Sua informação aí, Silas, é completa, viu? De fato, existe uma pessoa que mora na região, cujo veículo foi filmado por uma câmera de segurança, seguindo o vereador Emídio. A gente tem tanto essa filmagem, como tem também outras evidências que eu não posso aqui estar revelando, mas que comprovam que, de fato, ele seguiu o vereador Emídio por algumas horas, e teria sido ele a pessoa a abordar pacificamente, para que depois ele fosse rendido e morto. Quem são as pessoas que estão presas, delegado, além do vice-prefeito, que para mim, posso até estar enganado, deve ser o braço político desta organização criminosa? Estão presos, Silas, um assessor do vice-prefeito, ele próprio, o armeiro e 2 executores. Falta a prisão de uma pessoa ainda que auxiliou. O assessor do vice-prefeito seria a pessoa que abordou harmonicamente o ex-vereador, seria isso? Não, Silas, a gente não vai estar delimitando a conduta de cada um, até porque eles estão sendo ouvidos, Então, os advogados aí estão fazendo o seu papel e a gente não pode trazer nenhum prejuízo à investigação. Daí a gente não está delimitando. Estamos só citando os personagens, mas a seu tempo, com certeza, vocês vão ter acesso a todas as informações, como é de costume a Polícia Civil fazer. O vice-prefeito, ele era o braço, porque o senhor falou ainda há pouco na sua entrevista, que é uma organização criminosa que pode ter e que deve ter envolvimento em crimes nesta região. O vice-prefeito pode ter participado de outros crimes e ele seria o braço financeiro ou o braço político que cortou, viu? Da organização. Cortou? Sim, o braço financeiro cortou. Não estou ouvindo mais não. Vamos restabelecer aí, porque a pergunta ela é complexa, Ela é complexa. Então, o delegado-geral já deu a característica dos presos. Era bom que nossa reportagem depois não desativasse o ao vivo e trouxesse detalhe de quem foi preso. É um armeiro, os 2 executores e um assessor do vice-prefeito. Pela fala do delegado, havia uma pessoa que abordou o ex-vereador. Se não foi o vice-prefeito, se não for os executores, imagino também que não seja o armeiro, possa ter sido o assessor do vereador, o assessor do prefeito. Eu não tinha conhecimento também, acho que também a sociedade não, deste atentado que aconteceu, já havia uma briga política. Agora, qual é a nossa curiosidade? É que a polícia aguça a nossa curiosidade quando está ainda esclarecendo os fatos desse assassinato
e noticia que este grupo pode ter ligações com outros crimes. Eu não quero aqui dizer que é erro da polícia, mas no momento que se diz isso na mídia, vocês aguçam a minha e a curiosidade de milhares de pessoas. Esta região tem, no mínimo, 2 dezenas de assassinatos, tá certo? E mais para cá, pelo menos 1 dúzia deles sem a devido esclarecimento completo. A maioria deles com pistolagem. Então eu pergunto, delegado, o senhor disse que esse grupo pode estar envolvido em outros crimes, que esse grupo é formado dos braços executores, do braço financeiro e do braço político. O vice-prefeito Francimar, ele é só o braço político ou ele é o braço financeiro? E se ele for só o político, quem é o financeiro, delegado? Olha, Silas, não há dúvida de que existe uma organização criminosa lá na região, né, e especificamente na cidade de Julião. Então, o que resta comprovado é que existe sim um envolvimento direto, né, com o exercício dos mandatos eleitorais. Isso está devidamente comprovado, com testemunha, com a negociação do mandato, inclusive, que seria exercido esses primeiros 2 anos pelo atual prefeito e os 2 anos seguintes pelo então vice-prefeito. Há a presença do braço econômico, porque é impossível distinguir a atuação política dele do apoio financeiro que consequentemente se obtém a partir do mandato eletivo. E existe o braço armado, que é a presença do armeiro e a presença dos executores, de pessoas que trabalham com pistolagem e que, embora tenham uma atividade com semelhança de ser lícita, que é absolutamente lícita, no sentido de que são pessoas que já respondem a processos criminais, inclusive na cidade de Picos, por crimes de homicídio. Essa quadrilha pode ter relação, além da cidade de Picos, com Fronteiras e com Pio Nono, delegado? Hoje a gente pode afirmar que essa quadrilha tem uma presença na região, não é só na cidade de São Julião, né? São pessoas que vivem da atividade criminosa, já estabelecida na cidade há mais de 10 anos, alguns até há 15 anos, e que, portanto, logicamente, tem sim a prática de outros crimes. Agora, a gente não vai utilizar deste inquérito do ex-vereador Emídio para desvendar todos os crimes existentes. Nós temos um foco, que é o esclarecimento da morte do ex-vereador Emídio, e aquilo que chegar de informação a respeito da existência de outros crimes será devidamente encaminhado e investigado a seu tempo. Pedro, só uma última pergunta minha, porque aguçou a minha curiosidade essa história do braço financeiro. O delegado fala que onde tem política tem que ter um braço financeiro. Nem sempre, né? Porque nas minhas políticas não tem braço financeiro, tem muita liseira, então não tem nada financeiro. Mas, porque durante as investigações, corria a boca pequena que tinha um empresário forte que poderia ser o braço financeiro deste crime ou até de outros crimes. É só boato ou existe esse costa larga e a polícia não pode revelar ainda, delegado? Silas, a gente não trabalha com essa ideia de quem tenha isso, ou tem aquilo, ou tem a costa larga ou não. A investigação é uma só. Em quem a investigação recair, será expedida com certeza a solicitação de mandado de prisão e responderá tal e qual qualquer um dos que esteja envolvido. Para nós não há a menor distinção. E como eu disse, a investigação ainda está em andamento. Hoje não é um encerramento, pelo contrário, hoje serão produzidas provas fundamentais para o detalhamento do que de fato aconteceu. E a gente veio a público, não é no sentido de antecipar o resultado das investigações, mas tão somente explicar o porquê dessas prisões, o fundamento delas, devidamente acatado pelo Ministério Público do Estado, com o apoio do Judiciário do Estado, que nos atendeu de manhã, de tarde, à noite, pela madrugada. A juíza, ela é uma juíza muito eficiente, a juíza de Picos. A gente soube do trabalho que foi desdobrado pelo pessoal do Núcleo de Inteligência, da Greco. Esses homens estão desde quarta-feira fazendo campana e sem condição, inclusive, de dormir. Então, a gente tem que reconhecer o esforço de todos, agradecer aí o apoio que é lógico o secretário sempre dá, né? E dizer que a investigação continua em andamento
que a gente vai detalhar o que aconteceu, mas hoje a gente já é capaz de estabelecer a questão da autoria e da materialidade e, sem dúvida, aparecendo mais algum envolvido e qualquer que seja a sua participação, será apontado de maneira muito clara pela Polícia Civil, com todos os pormenores de sua participação. Tá bom. O assassino falou detalhes sobre como eles enterraram a vítima? Olha, as pessoas estão sendo ouvidas ainda. A gente não pode antecipar porque o depoimento de um pode influenciar no depoimento de alguma outra pessoa. Então a gente tem que ter uma paciência enquanto a gente formaliza tudo. Eles estão presos, eles irão refletir sobre o que a polícia já sabe. Eles sabem que tem direito a um benefício da legislação se colaborarem ainda mais com a elucidação. Então a gente espera que os advogados, né, orientem bem seus constituintes e possam, né, inclusive estar colaborando e ter o benefício que a lei assegura.